Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a deixar o seu like. O nosso tema é: você já agradeceu hoje? Agradecer é saúde, saúde espiritual, saúde emocional, ter um coração grato. É necessário exercitar para ter um coração grato, porque se nós deixarmos, a nossa tendência carnal é reclamar, é murmurar, é esquecer o bem que já vivemos. Parece que a nossa memória fica muito curta, principalmente no que se refere a Deus, a todos os assuntos. Você esquece todo o bem que Ele já te fez. Mas quando nós olhamos para Êxodo capítulo 16, nós vemos um povo muito ingrato. Este povo, ele viveu todo o extraordinário de Deus ainda enquanto no Egito. Todas aquelas pragas era para proteger. E eles viram que havia proteção, porque tudo que acontecia com os egípcios, os israelitas, eles eram protegidos por Deus. Na casa deles não tinha escuridão, não tinha os piolhos, os gafanhotos, havia uma proteção. Está escrito o tempo todo no livro de Êxodo que Deus fazia distinção entre o seu povo que cria e aqueles que não criam. Mas esse povo saiu do Egito com grandes sinais, prodígios e maravilhas. Não foram só as 10 pragas. O mar vermelho se abriu, uma coluna de nuvem de fogo passou a orientá-los. Eles nunca morreram de sede no deserto e muito menos de fome. Mas olha o que está escrito em Êxodo capítulo 16, no versículo 3. Nós podemos ler o seguinte, a partir do versículo 3 de Êxodo 16. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Que situação! Este povo, você acha que mesmo de verdade que Deus mataria o seu povo se ele protegeu o tempo todo? Mas o que acontece com a nossa mente? Nós acreditamos na mentira da nossa própria mente. A mente mente. A nossa mente, ela te dá sugestões que são mentiras. Você cria cenas. Isso aqui foi uma criação da imaginação da mente deles. Como assim? Primeiro, olha a mentira da mente deles. Como que eles sentavam? Como escravos, eles podiam sentar. Eles eram duramente castigados. Você leu o livro de Êxodo? É só você ver. A escravidão era dura. Eles estavam gemendo. Eles não tinham tempo. Eles precisavam trabalhar, produzir, eram castigados. Então, eles não sentavam. Segundo, eles também não comiam carne, não. E nem pão à vontade. Eles eram escravos. E como escravos, eles tinham uma alimentação muito reduzida, muito privada de coisas boas. E carne é coisa boa. E eles não tinham essa fartura de carne que eles estão falando. E aqui eles ainda falam que comiam à vontade e que Deus levou eles para o deserto para morrer. É o que a gente fala muitas vezes. Mas Deus ele vai me matar com a situação que eu estou vivendo. Ele fala, calma aí. Não, eu não trouxe nada para destruir ninguém. A pressão que está sobre a sua vida, a crise que está sobre a sua vida, é para você ter uma experiência como o povo aqui. O povo teve uma experiência sobrenatural. Ninguém tinha tido ainda essa experiência. O pão chover do céu, o maná chovia do céu, literalmente. Literalmente era o pão nosso de cada dia, vinha do céu. Quando nós não temos solução na terra, a nossa solução vem do céu, vem da mão de Deus. Pode chover maná hoje aí na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou a orarmos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí vai toda a oração. E depois ele nos ensina, orem dessa forma, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não está falando só de provisão, ele está falando de tudo aquilo que você precisa. Talvez o que você precise hoje é o pão da paz. Você pode estar precisando do pão da cura. Outro pode estar precisando do pão da alegria. Outro pode estar precisando do pão do consolo. Não importa qual é o tipo de pão que você precisa, mas o pão nosso de cada dia, ele vem a cada dia se você orar. E vinha diariamente. Não era assim, vai acumular pão para uma semana e você não vai ter o trabalho. Você não precisa orar. É 1, 2, 3 semanas de pão e você não precisa mais orar. Não, era todo dia. Por isso que é a necessidade de fazer o devocional diariamente. Porque você ora e Deus responde. Você ora e Deus responde. É intimidade, é o secreto. É um relacionamento que você tem com Deus. Não é simplesmente receber o pão. Você tem um relacionamento com aquele que te dá o pão. Não é amar só a mão de Deus. Tem gente que ama só a mão de Deus. O que é amar a mão de Deus? Só aquilo que Ele dá. Não, você tem que amar Deus. Você tem que amar o coração de Deus. Você tem que amar Deus por completo. Bom, quando você não agradece, você tem essa atitude de reclamação, isso, um efeito no reino espiritual acontece, além de te prejudicar fisicamente. A psicologia já estudou e já mostrou para todo mundo que existe a psicologia positiva, de que há um benefício para a saúde mental quando você exercita a gratidão. Isso é um benefício, então, na saúde mental. Você sabe também que uma pessoa grata é uma pessoa em paz, é uma pessoa mais feliz. Então, fisicamente também, ela não vai ter estresse, ela não vai ter ansiedade. Tudo isso são benefícios para o corpo, para a alma. Mas no reino espiritual, eu quero que você leia comigo agora 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 10, para você ver o que acontece no reino espiritual quando você murmura. Começando no versículo 9. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Bom, aqui em 1 Coríntios 10, versículo 10, principalmente, Paulo está se referindo a uma outra passagem onde eles reclamam e que está registrada em Números capítulo 21. Nessa outra ocasião, o povo também reclama e diz que já está cansado do maná. Primeiro eles queriam comer, reclamaram, Deus mandou o maná. Deus já ia mandar de qualquer forma, não precisava reclamar. E em Números capítulo 21, está escrito que eles cansaram do maná e murmuraram. Quando eles murmuraram, serpentes, depois você lê Números 21, serpentes começaram a avançar contra eles e elas picavam aquelas pessoas e elas morriam imediatamente. Houve grande destruição no arraial de Deus, até que Moisés pediu misericórdia e todo aquele ataque foi cessado. Mas essas serpentes, elas apareceram do nada? Não. Essas serpentes, elas estavam no deserto. Só que havia uma proteção sobrenatural de Deus para que essas serpentes não avançassem. Porque isso faz parte do deserto. Serpentes, escorpiões e outros animais do deserto que são perigosos. Mas Deus trouxe uma proteção sobrenatural para eles. Mas quando eles reclamaram, essa proteção foi retirada. Quando você não agradece, essa proteção que você tem, ela é removida e você fica vulnerável. O diabo, ele chega perto daqueles que murmuram, mas ele não consegue chegar perto daqueles que oram ou daqueles que louvam, porque louvar é exaltar a Deus pelos feitos que Ele já realizou na sua vida. Então é uma forma de trazer à memória o que Ele já fez, e tendo a certeza de que Ele é fiel e pode fazer de novo. Essa é a função do louvor, é trazer à sua memória: louvado seja o Deus que me curou, louvado seja Deus que
cuidou da minha família, que protegeu, que me deu um livramento. É isso que os salmos eles fazem. Eles louvam a Deus, tem momentos que eles adoram por quem Deus é, e outros momentos louvam pelos grandes feitos que Deus fez. Eu desafio você a ter um coração grato, porque assim a serpente não vai chegar na sua vida. O que vai chegar é o socorro do céu. Aquilo que falta aqui na terra vem do céu, o pão nosso de cada dia. Neste momento, escreva aqui nos comentários todo o seu a angústia do seu coração, a preocupação, a ansiedade. Fala, Senhor, eu preciso do pão para hoje, na minha família, no meu corpo, na minha alma. Fala para Deus que tipo de pão que você precisa e vamos orar juntos. Deus fiel, Deus maravilhoso, nosso Pai, Pai Celestial, que nos socorre, que nos ajuda, que nos consola e que nos fortalece. Nós precisamos hoje do pão, Senhor. Muitos estão clamando agora, ouve o clamor do seu povo. Cada um está dando nome ao pão que precisa hoje. Alguns precisam do pão da cura das emoções, outros precisam da cura física, outros precisam da provisão financeira. Não importa, Senhor, outros precisam da cura da família, da cura dos filhos. Mas, Senhor, não importa a área que esteja sendo apresentada, o Senhor é fiel e justo, poderoso, para fazer o que o Senhor fez antigamente. Oh, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus. Por isso eu clamo, Senhor, faz chover sobre nós a tua bênção. Vem em nosso socorro e alimenta, Senhor, o teu povo com um pão que nunca falta, porque o pão nosso, hoje é o dia do pão nosso que vem do céu, é o socorro que vem do céu. Te louvamos pela certeza de que o Senhor está nos ouvindo e pelo socorro que está chegando, em nome de Jesus. Amém. Receba o seu pão hoje, pão da alegria, pão da força, o pão do sossego, o pão do consolo. Em nome de Jesus, seja muito abençoado no dia de hoje. Deixe o seu like e compartilhe comigo.